Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para todos aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Elaine Teodoro e aqui no YouTube eu compartilho mais sobre Jesus e vida cristã, com o intuito de edificar a sua vida. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo postado por aqui. Curte, compartilha, comenta e faz um tour aqui pelo canal, porque eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos que vão edificar a sua vida. Nós estamos numa série de 4 mensagens onde eu falo um pouco sobre questões emocionais. O primeiro, nós falamos um pouco sobre excessos. O segundo foi sobre colocar limites. E o de hoje, que é o terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o descanso. Será que realmente nós temos observado o princípio do descanso? Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, eu recomendo que você assista. Como é uma série de mensagens, eu creio que vai trazer esse assunto de forma mais clara para você. Além do que, esse é meu intuito aqui, que você entenda e tenha clareza sobre questões como excesso de trabalho, falta de colocar limites, o que isso traz para a sua vida, as consequências que isso traz para a sua vida, e esse vídeo que vai falar sobre descanso, e no final, na semana que vem, a gente vai fechar essa série de 4 vídeos com um vídeo muito especial também. Bom, e esse tema descanso não é a primeira vez que é citado aqui no canal. Se eu não me engano, tem mais 2 vídeos além desse, onde eu falo um pouco sobre esse tema numa perspectiva bíblica. Bom, porque se nós pararmos para pensar, nós vivemos uma rotina muito agitada, e isso para quem trabalha fora, como para quem trabalha em casa. E eu acredito de verdade que muitos de nós desaprendemos o que é o descanso e confundimos isso com pausas. E eu quero te perguntar, honestamente, será que você tem descansado ou você tem apenas feito pausas na sua vida? Porque existe uma diferença muito grande de descansar e fazer pausas. Nós vivemos hoje a geração mais cansada da história. Nunca tivemos tanta tecnologia e ao mesmo tempo fomos tão exaustos. Isso porque a cultura da produtividade nos ensina que nós somos igual ao nosso desempenho, que a nossa importância está naquilo que nós fazemos, no que produzimos. E descansar virou praticamente um desperdício de tempo. E sem perceber, nós trouxemos essa mentalidade para a nossa vida com Deus. E essa cultura da produtividade nos coloca num lugar de competição. É como se nós precisamos estar constantemente trabalhando para almejar algo, para conquistar algo. E na verdade, não é errado você almejar algo melhor. Isso aí não tem problema. A questão é quando você coloca todo o seu esforço, empenho e o seu coração naquilo, e você acaba anulando todos os outros planos e áreas da sua vida a preço de algo que você está idealizando. Quando a Bíblia nos fala de descanso, ela não está falando de férias, de um momento ou de uma pausa. Ela está falando de um estado do coração, porque nós podemos estar trabalhando, servindo, cuidando da nossa casa, criando os nossos filhos e ainda assim estar descansada. Porque descanso não é ausência de movimento, descanso é presença e paz. E para uma geração tão imediatista e produtiva, isso é um grande desafio. Eu gosto muito da passagem de Mateus capítulo 11, versículo 28, e ela se encaixa perfeitamente nesse tema, onde Jesus diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." É interessante que, se a gente reparar bem, o Senhor Jesus ele não deu uma orientação a essas pessoas que estão cansadas, a quem ele está se referindo. Ele não disse, vá para casa, tire uma folga, descanse um pouco. Ele disse, vinde a mim. A gente precisa entender que descanso não é um lugar, descanso é uma pessoa. É o Senhor Jesus, é estar com Ele, é ter de forma muito clara quais são as verdadeiras prioridades da nossa vida. O verdadeiro descanso em Deus nasce numa raiz muito clara, a confiança. Porque descansa quem aprendeu a confiar que Deus está no controle de tudo e não nós, que a nossa vida não é sustentada pelos nossos esforços e que a nossa verdadeira identidade não está naquilo que produzimos. E quando a nossa confiança está no autor e consumador da nossa fé, a nossa alma aprende a descansar. Eu acho que um ponto muito importante a ser dito é que descanso não é preguiça, porque o preguiçoso, ele vive descansando constantemente. É uma pessoa que abandona suas responsabilidades para ficar naquele estado sempre. O verdadeiro descanso é quando nós entendemos que para tudo existe um tempo. Nós temos o tempo do trabalho, mas nós precisamos também
ter o tempo de descansar, de desfrutar. E talvez você esteja esperando um dia perfeito para descansar, ou pensando, quando eu resolver isso, eu descanso, quando eu conquistar aquilo, eu descanso, ou quando eu chegar nessa fase da minha vida, eu vou descansar. Mas eu quero te dizer que descanso não é uma circunstância futura, é um aprendizado presente. É algo que o Senhor quer para a sua vida hoje, que você precisa colocar em prática hoje. O Senhor Jesus mais uma vez nos ensina sobre isso, quando Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso é um caminho que a gente aprende percorrendo. Será que realmente o Senhor Jesus falaria sobre isso se não fosse tão importante? E quando a gente aprende a confiar e descansar no Senhor, as coisas mudam. A nossa vida desacelera. A ansiedade perde força, as nossas decisões ficam mais sábias, a vida fica mais leve. Você continua fazendo coisas, mas não é mais escrava delas, porque a produtividade acaba nos escravizando. Talvez hoje, na realidade em que você está vivendo, você não consegue se imaginar vivendo um verdadeiro descanso em Deus. Mas o convite do Senhor para a sua vida não é tirar uma folga ou fazer uma pausa, mas sim descansar nele. Entender que o verdadeiro descanso não está em parar por um momento ou por um tempo, mas em confiar no Deus que cuida e zela da sua vida todos os dias. Entender que aos seus amados Ele dá enquanto dormem e não ficar trabalhando penosamente todos os dias, o tempo todo. E quando eu falo isso, não é mais uma vez falando sobre a questão do trabalho secular ou do trabalho de casa, mas ficar escravo da produtividade em todos os momentos, até naqueles que você deveria estar realmente descansando. E claro, que você entenda que só é possível viver esse momento, desfrutar desse verdadeiro descanso, quando se está com o Senhor. Que nós não temos o controle de todas as coisas. É reconhecer o nosso lugar de dependência no Senhor, porque a produtividade rouba isso de nós também. Ela tira o Senhor do centro da nossa vida e nos coloca lá. E quando chegamos a esse ponto, nós corremos um sério risco de já estarmos tão distantes do Senhor que não sabemos encontrar o caminho de volta. Então, meu convite para você hoje é que você olhe para a sua vida e entenda que o Senhor está te chamando para um lugar de descanso. E esse lugar é nele mesmo. E se essa mensagem falou com você, então compartilha ela com uma amiga, alguém que está vivendo esses excessos, essa falta de descanso, do descanso real em sua vida. E edifique a vida dela também. Curte e também comenta, porque as suas interações aqui no vídeo ajudam o YouTube a disparar esse vídeo para muito mais pessoas. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!